Agora sim, vamos começar a nossa live de costura criativa. Bom, como eu já disse, eu já disponibilizei esse molde em uma aula que eu deixei aí no meu perfil. Depois é só você voltar lá para ver como que eu fiz esse molde, tá ok? E o que a gente vai começar a fazer aqui? Eu já deixei adiantado para a live não ficar tão extensa. Esse molde eu vou posicionar em cima do jeans, vou riscar em cima do jeans e depois eu vou recortar. Tá vendo que eu deixei ele maior? Eu não cortei certinho onde eu desenhei, não. Eu deixei sobrando um pouco em volta, em cima do jeans. E eu fiz isso no jeans, eu fiz 6 peças dessa daqui recortadas. Depois que eu fiz isso, eu também posicionei o meu molde em cima de um estruturador. No caso aqui, eu utilizei um TNT. Também fiz o mesmo procedimento. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda aqui à live. Esta é uma live de costura criativa. Hoje eu estou ensinando a fazer um chapéu em jeans. E aí, eu peguei o molde e coloquei também em cima desse estruturador. Esse aqui é um TNT, certo? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Coloquei o jeans por cima do TNT, passei uma costura exatamente em cima daquela linha que eu fiz lá do molde. Tá vendo, ó? Passei aqui essa linha, costurei em cima da linha. E agora eu vou recortar em volta para ficar assim, ó. Se alguém aí já faz costura criativa, algum tipo de costura, eu faço costura criativa e faço bolsas, acessórios, tudo reutilizando o jeans. E hoje eu estou ensinando para vocês um chapéu feito em jeans. Tá vendo, ó? Ele já vai formando aqui a curvinha. Uni essas duas partes, pego aqui a terceira e vou unir. Como que eu vou unir aqui, ó? Essas duas costuradas. Então eu vou me basear com a pontinha dessa que já tá aqui costurada. Eu pego a pontinha da outra, posiciono aqui, ó, que aí fica tudo certinho. Tá vendo, ó? Assim. Vou colocar um alfinete para segurar. Vou passar. Bom dia, quem tá chegando. Olha só, coloco o alfinete para segurar. E eu já falei aqui, né, que tem o molde, eu disponibilizei uma aula onde eu te ensino esse molde aqui. Tá certo? Esse chapéu, pessoal, ele foi ideia de uma moça outro dia aqui na live. Eu não sei nem se ela está por aí, eu acho que ainda não. Foi ideia da Helenice. Ela comentou sobre esse chapéuzinho, perguntou se eu já tinha feito. Eu falei, não, eu nunca fiz. Pesquisei, procurei saber como que era. A gente até conversou um pouquinho sobre isso. E aí cheguei nesse resultado aqui de molde. Esse chapéu foi uma peça que eu ainda não tinha feito. E foi uma descoberta muito incrível, gostei do resultado. Estou aqui mostrando como que faz a montagem dele. Olha só. Então, temos agora as duas partes, o trio, né? De duas partes aqui unidos. Agora vem a parte legal. Eu vou unir esses dois trios aqui, começo sempre por cima aqui na pontinha, para ficar certinho. Então, olha só, tá vendo esse do meio? Eu vou me basear por ele, essa pontinha dele, e a mesma coisa com o de trás.
a pontinha dele, coloco uma em cima da outra, porque aí fica certinho. Dá uma puxada aqui em cima nas costuras, sempre conferindo. Alinhou? Vou colocar um alfinete. Bom dia, Lucinéia, seja bem-vinda. Olha só, coloco um alfinete aqui. E a mesma coisa, ó, vou segurando e prendendo até chegar naquela pontinha aqui embaixo. Faço, primeiro eu prendo assim dos dois lados, alfinetando, ó, tá vendo? Até chegar nessa pontinha. E você vê que o molde, ó, ele vai se encaixando perfeitamente. A gente, na hora que corta, a gente fica assim, será que... Mas ele se encaixa perfeitamente, dá certinho. Alfineta aqui embaixo também. Fiz assim, tá vendo, ó? Agora eu venho pro outro lado. Vou alfinetar aqui para ficar tudo certinho. Sustentável. Hoje eu estou fazendo um chapéu em jeans. Olha, praticamente ele já tomou forma. Vou tirar aqui os alfinetes que eu deixei. Ele já tomou forma aqui de chapéu. Mas a gente tem que colocar um forro nesse chapéu para ele ficar mais bonitinho. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele precisa de um forro. Vou desvirar do outro lado aqui para mostrar. Olha. Já tomando forma. Precisa de um forro, né? Para ficar mais bonitinho. O que que eu fiz aqui? Da mesma forma que eu costurei unindo aqui essas partes, eu vou fazer com o forro também. Eu já tenho ele aqui recortado. Por enquanto, eu deixo essa aqui de ladinho aqui. Já comecei a unir aqui algumas partes, ó. E é tudo reaproveitado, tá? Aqui, todos os tecidos são reaproveitados. A gente tem que reaproveitar esses tecidos. Que seja, pode ser uma camisa, né? Alguma coisa que você tem aí que não vai utilizar mais, que não dê para utilizar mais. Então, você sempre reaproveita. Aqui, o que que eu fiz? Uni as três partes, igual eu mostrei antes. Aqui eu aproveitei e já coloquei a minha etiqueta lá dentro, lá em cima, que eu acho que é uma parte que não vai incomodar, né, na hora de colocar o chapéu. Então, já deixei uma etiqueta bandeirinha, tá? Quem quiser aí depois... Se tiver a sua etiqueta bandeirinha, já costura ela aqui em cima na pontinha. Já posiciona para ficar certinho lá, numa parte onde não vai atrapalhar. Três partes costuradas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com as outras três. Daqui, ó. Já alfinetei e vou passar uma costura aqui para unir. O nosso forro. Vou virar aqui do outro lado. Ó, esse aqui é o forro. Eu deixei uma parte aqui, ó, sem costurar, porque aqui eu vou desvirar a nossa peça. O que que eu vou fazer agora? Vou até colocar um pouquinho para lá, para ter mais espaço pro que eu vou fazer agora. Vou desvirar aqui, né, chapéuzinho. Desvirei, coloco ele assim. Tá vendo? Eu coloco ele assim. Vou pegar o meu forro. Vou colocar a frente dele com a frente do chapéu. Coloco assim. Certo? Desse jeito mesmo. Agora, eu vou colocar alfinetes unindo aqui primeiro nas costuras. Então, eu pego aqui o meio de cada costura de fora e do forro. Coloco costura com costura bem certinho, bem alinhadinho. E coloco alfinetes. Essa parte é um pouquinho mais demorada. Tem que colocar tudo alinhadinho, certo? Eu gosto de colocar pelo menos uns 2 alfinetes assim, para segurar bem. E vou fazendo isso em toda a volta.
Depois que eu fizer isso, eu vou passar uma costura em toda a lateral, alfinetando. Tem um outro detalhe que eu tenho que passar aqui antes de fazer esse fechamento aqui dessa lateral. Pronto, tudo alfinetado. Essa aqui ficou, aqui deu uma diferençazinha, mas é no jeans, não é no forro, foi no jeans. Olha só. Esse aqui até que não ficou tanto não, mas é bom fazer isso daqui. Tá vendo que aqui, olha, ele ficou meio pontudinho aqui, nessa junção das duas partes? O que que eu gosto de fazer? Vou virar do lado claro, que vai dar pra ver melhor. Vou pegar essa ponta aqui, ó, que não tem muita coisa assim, ó. Tá vendo que fica essa pontinha? Então, se eu deixar assim, nele todo, ele vai ficar sempre com essa pontinha, ele não vai ficar todo redondinho, vai ficar com essa pontinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver o que que eu tenho aqui para poder fazer isso. Normalmente eu faço meio que a mão livre, mas como eu quero dar uma opção para vocês aqui melhor, é algo bem sutil mesmo. Acho que esse aqui tá muito curvado. Eu vou fazer a mão livre mesmo, porque vai ficar, dá para entender melhor. A caneta tá aqui. Eu vou dar uma leve arredondada aqui, só para tirar esse bico na hora de passar a costura. Entendeu? Eu vou riscar aqui, ó, em todas as laterais. O ideal é que vocês tenham a tesoura. A tesoura vai dar certinho, ela é mais abertinha aqui. O cabo da tesoura. É só para tirar um pouco desse bico. É uma pontinha à toa, sabe? É algo bem sutil. Bem pouquinho. Em vez de eu passar, posicionar o pezinho da máquina na beiradinha do tecido, eu vou posicionar, sabe? Nessa linha aqui. Que aí vai dar uma quebrada nessa pontinha, ele vai ficar mais arredondado. Então eu vou fazer isso em todas as pontinhas, tá vendo, ó? Só para tirar um pouco. Agora eu vou aqui, ó, recortar essa parte aqui dessa linha pra cá. Só para não ficar esse excesso aqui de tecido sobrando. Vem aqui. Vou cortar todas as pontinhas. Aqui eu vou ter que tirar uma refilada maior, porque a parte de baixo ficou um pouquinho maior. Como a gente usa eu utilizei um jeans que tem elastano, então às vezes pode dar alguma diferençazinha entre uma peça e outra uma parte e outra do chapéu. O ideal, se for utilizar o jeans, eu aconselho utilizar um jeans que não tenha tanto elastano, porque aí vai dar mais firmeza, né? Mais estrutura também. Eu aqui peguei um jeans que ele tem até bastante elastano, então pode ser que tenha ficado alguma diferençazinha, mas é coisa mínima, nada que vai atrapalhar a unir essas partes, a de dentro e a de fora. Ó, refilei todas, pronto, ok. Lembra aquela parte que eu deixei aqui, ó, sem costurar? É por aqui que a gente vai desvirar. Então eu venho lá dentro, puxo, eu puxo a parte de dentro, ó, e vou fazendo assim. Vou puxando e ajeitando aqui, que vai passando todo mundo. Se você ver que ficou um pouco apertado, eu acho que essa aqui minha também ficou um pouquinho apertada aqui, dá uma descosturada aqui um pouquinho. Aqui, como eu passei um retrocesso, ele não vai abrir, assim, espero eu que não, as costuras, mas com jeitinho, ó, já passou a maior parte, então vai dar certo sim. Vamos desvirando. E o que vai dar o formato daquela abinha? Tá vendo aquela abinha lá atrás, lá, ó, do chapéu?
É o que a gente vai fazer agora, praticamente finalizando aqui. Abrir toda a costura. Jogo o meu forro pra dentro. Olha, gente, eu acho tão lindo quando começa a formar assim. Então, olha aqui, ó. A parte de fora. Aqui a parte de fora. E a parte de dentro. Eu venho aqui, ó. Vou dobrar bem aqui em cima dessa costura que eu uni. Tá vendo, ó? As duas partes. Vou dobrar bem aqui certinho. E alfinete, gente. Alfinete aqui vocês viram que reinou nesse nosso vídeo, né? Sempre utilizando alfinete, ó. Então, eu venho aqui, ajeito. Alinho, coloco um alfinete. Principalmente para essa primeira costura, que é importante esse alfinete aqui. Abrindo a costura, ajeitando e alfinete. Só de alfinetar já vai dando o formato aqui do nosso chapéu. O que eu vou fazer? Tá vendo aqui que eu falei com vocês, ó? Aquela pontinha que eu tirei, olha como é que ficou mais arredondado. Se eu tivesse deixado, literalmente ia ficar uma pontinha aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou passar um pezinho de máquina aqui em toda a volta. E depois eu vou passar mais umas 3 costuras aqui. Vocês vão ver, que aí vai dar o formato da abinha, aquela abinha mais resistente. Então, eu venho aqui. E detalhe, eu coloco um ponto mais largo para dar um charme também. Se você tiver ponto decorativo na sua máquina, fica legal passar aqui também. Eu até tenho aqui, mas eu não coloquei o disquinho aqui do ponto decorativo, mas o outro que eu vou fazer, eu tô com essa ideia de colocar ponto decorativo aqui nessa aba. Eu acho que vai ficar bem interessante. E aqui é aquela costura que você tem que ter um cuidado a mais, porque ela vai ficar bem visível, né? Então, tem que ficar conferindo toda hora se ele não vai franzir ou nada do tipo. Vou acabar de tirar essas linhas aqui de dentro. Então, peraí. Tem uma abertura que eu deixei aqui. Enfiar a mão aqui dentro para dar uma esticada. Sempre puxa as costuras, as de dentro, então, ó, dá uma boa puxada nelas para ajeitar. Desculpa, gente, eu vou até tomar um pouquinho de água. Eu vou falando, esqueço de tomar água. Aí vem aquela secura na garganta. Olha só. Olha só. Olha só isso. Como que ele ficou. E assim, aqui, vou medir por fora dele. Esticar bem ele aqui. Vamos ver quanto que ele tem aqui de circunferência. Deixa eu ver aqui. Não vou apertar muito, né? Mas esse daqui tá dando 67 de circunferência. Deixa eu ver o outro, se também tá dando a mesma coisa, porque igual eu falei, é tecido, né? Sempre dá essa diferença de um para outro. Ainda mais esse aqui que tem mais elastano. Cadê esse? Esse, ó. Esse aqui também eu vou conferir. Aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa, 67. Vou colocar ele aqui para vocês verem como que fica, ó. Tá vendo? Tá dando para ver? Então, o que que eu recomendo? Esse aqui em mim, vamos ver se aqui na cabeça eu consigo medir assim.
Tudo ao vivo, né, gente? Pra gente tentar. Na cabeça acho que dá pra medir melhor. Ó, até deu menos aqui, deu 63. Gostou? Olha, outra hora eu tava fazendo as brincadeiras aqui com ele. Deixa eu levantar a câmera pra ficar melhor posicionada aqui. Eu tava fazendo a brincadeira aqui usando ele. Assim dá pra ver melhor. Eu peguei aqui, ó, flores. Mas isso é brincadeira, né, gente? Olha, dá pra botar flor aqui se quiser, ó. Dá pra colocar flores aqui nele, menor. É só uma ideia, é só uma brincadeira. Pode fazer menorzinha também, né? Fica um charme.